Vamos estar reunidos em nome de Jesus para glorificar o Deus, esse Deus poderoso, nessa noite. Pai, ó Deus, graças te damos, Senhor, Papai, pelo início dessa noite, Senhor. Graças te damos, Deus, por esse domingo, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa família, Papai, em nome de Jesus. Nós estamos reunidos aqui no Teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, venha. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo. Fica à vontade no nosso meio, Papai, em nome de Jesus, porque nós estamos aqui, Papai, para glorificar a Ti, para dizer que Tu és santo, que Tu és poderoso, que Tu és maravilhoso, Papai. Oh Deus, sabemos, Deus, que o Senhor tem mais algo poderoso, maravilhoso, Papai, nas nossas vidas, Senhor, dependendo de nós, Papai. Porque o Senhor já deu o Seu Filho, Deus, para morrer na cruz, Papai, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. E tantas vidas, conhecendo uma palavra, Senhor, que grande homem de Deus falhou, pecou, grandes homens de Deus, Papai, mas o Senhor não desistiu das nossas vidas, Senhor. O Senhor não desistiu, porque o Senhor deu o Seu Filho, Papai, Deus, para pagar alto preço, Deus, ali na cruz, Senhor. Derramou todo o Seu sangue, oh Deus, até para aquelas vidas, oh Deus, que estavam naquele momento, oh Deus, gritando: crucifica, crucifica, e o Senhor não desistiu. Até no último respiro, Senhor, Ele falou assim: Pai, perdoa, Senhor, perdoa, Deus, porque eles não sabem o que estão falando, Senhor, em nome de Jesus. Mas o Senhor sabia, Papai, oh Deus, porque Ele está conosco, Papai. Mesmo Ele partindo, oh Deus, que não ia ficar sozinho, que Ele ia deixar o Espírito Santo, oh Deus, para falar conosco, Pai, a todo momento, a todo segundo, Papai, das nossas vidas. Aquele momento, oh Deus, que nós olhamos, Senhor, para o nosso lar, olhamos para a nossa família, achamos que não tem mais jeito, Senhor. E o Senhor falou: não, eu vou deixar o Espírito Santo de Deus. Aquele que me buscar vai me encontrar. Aquele que bater na porta, assim, eu abri a porta para essas vidas. Oh, Papai, em nome de Jesus, que nós não desistimos de Ti, Papai. Mesmo, Deus, não olhando para os lados, mesmo, Deus, não olhando para algumas pessoas, Papai, e falar assim: como é difícil, mas o Senhor não desistiu. Então nós temos que continuar firme na busca, na leitura da palavra, na oração, Senhor, em nome de Jesus. Que essa semana, Papai, seja uma semana diferenciada. Não que o Senhor, a semana passada, que o Senhor tem sido diferente com nossas vidas, mas que dependendo de nós, Papai, que essa sede venha continuar, Papai, nas nossas vidas de busca, de leitura da palavra, porque aí fora existe uma multidão, Senhor, que não conhece a Tua palavra. Existe uma multidão, oh Deus, que não conhece a Ti, Papai. Em nome de Jesus, e quando falamos de igreja, Senhor, as vidas olham e só pensam em valores, mas sabemos, Senhor, que tudo é Teu, Senhor, que tudo é Teu, porque nós podemos até acumular imóveis e carros, mas na hora que nós partimos dessa, Papai, é Teu, é o Senhor que nos dá, mas fica para Ti, Senhor, quando nós partimos. Porque, oh Deus, o que vale na nossa vida, Deus, é a vida eterna, Senhor. Não algo financeiro, não imóvel, não carro, não bens. Tudo é Teu, Senhor. Em nome de Jesus, a minha vida é Tua, Senhor. A minha casa é Tua, Senhor. A vida dos meus filhos, oh Papai. Então, oh Deus, iniciamos esse culto, Senhor, colocando algo no coração, Papai, porque tudo que nós temos, Senhor, é Ti. Em nome de Jesus eu Te agradeço, Papai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor ainda mais e mais. Ele é digno. Glórias a Ti, Pai. Santo és.
Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo. Por isso que estamos aqui, Senhor. Obrigado. Porque não existe ninguém que se compare a Ti. Aleluia. Santo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Esta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, incomparável, adorado, exaltado para todos sempre, Senhor. Tu és tremendo, Santo, Santo, Santo. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Glória a Deus. Que nunca falte em nossos lábios o louvor e adoração a Ti, Jesus. Que os nossos corações estejam voltados para Ti em tempo e fora de tempo. Sim, papai. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias. Nos receba nessa noite como ofertas vivas em Teu altar, Senhor. Como já foi dito, sonda os nossos corações e perdoa-nos. Perdoa-nos as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, mas faça morada em nós. Faça morada em nós. Que o nosso louvor chegue a Ti com um cheiro suave e agradável. Que a nossa adoração se una com a adoração celestial. Oh, papai. E que o Senhor seja glorificado neste lugar, em nós e através de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Perto quero estar,
junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim entregue pro Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Santo. Somente a ti, Jesus. Tu és Pai, aleluia. Tu és. Acho verdade, irmãos.
Mas de verdade, irmãos, às vezes é muito fácil cantar uma canção e dizer: Senhor, eu vou te adorar, mas a vida do cristão, a vida daqueles que querem seguir os caminhos do Senhor não é fácil. Na verdade, muitas vezes é bem mais difícil do que a gente imagina. E que seja verdade o que nós dissemos nessa canção, que independente da circunstância, nós possamos adorar Ele. Quando você estiver em meio à tempestade, em meio à prova, em meio à dor, em meio ao luto, em meio às decepções, que ainda assim você adore o Senhor. Aleluia. Que ainda assim você adore o Senhor. Porque são nesses momentos que Ele vem com uma palavra de promessa, uma palavra de consolo, com uma palavra dizendo: olha, eu sou na sua vida e eu vou vencer por você. Porque quantas coisas a gente enfrenta nessa vida, a gente sabe que por nós mesmos nós não conseguiríamos. Mas quando temos o coração disposto a adorar a Ele de verdade, não querendo receber alguma coisa, mas por quem Ele é, só porque Ele é, tudo acontece. E Ele mostra como Ele é soberano nas nossas vidas, o como Ele é perfeito e como Ele está no controle de tudo. Amém? Aplauda e glorifica o Senhor. Aleluia. Aleluia, Santo do nome. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, quem Ele é? O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Adorar Jesus. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, o teu trono acima está.
O que Ele tem preparado para você não mudou, não mudou. Ele permanece o mesmo, Ele permanece o mesmo. Oh Senhor, nos perdoe. Nos perdoe porque no meio a tantas coisas, a tantas circunstâncias, como dissemos antes, passamos a duvidar do que o Senhor tinha para cada um de nós. Passamos a desacreditar naquilo que o Senhor colocou em nossos corações, achando que era apenas devaneio das nossas mentes. Perdão, Senhor. Perdão por muitas vezes nos esquecemos da sua grandiosidade, da sua grandeza, da sua majestade. Perdão, Senhor. Perdão por muitas vezes desacreditar que o Senhor sempre esteve no controle de tudo. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Por deixar de perceber que o Senhor está sentado, rodeado de anjos, querubins, serafins. Que o Senhor é o Criador de todas as coisas. E que é o mesmo Deus que nos criou. Que é o mesmo Deus que nos escolheu. Que é o mesmo Deus que nos redimiu pelo sangue do seu Filho. Perdão, Senhor. Que nessa noite o nosso coração seja inundado pela Tua presença. E que seja arrancada de nós toda sombra de dúvida em nome de Jesus. E que possamos crer, que possamos ver que o Senhor deseja que nós vejamos o quão grande o Senhor é. Que tudo que nós estamos enfrentando aqui é uma migalha, talvez nem isso perto do seu poder. Ah, Senhor. Ele quer nos surpreender. Ele quer nos surpreender. Porque muitas vezes a gente coloca os problemas acima dele. Nós colocamos as nossas dificuldades, as nossas frustrações acima dele, como se ele não fosse capaz de fazer nada. Mas muito pelo contrário, ele é poderoso, ele é grandioso. O mesmo Deus que fez os céus e a terra, Deus que te escolheu. Não há nada impossível para ele. Não há nada impossível para ele. Não há nada impossível para ele. Aleluia. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso permanece o mesmo. Ele continua no mesmo lugar. Então direcione a sua oração no lugar certo. Direcione a sua visão no lugar certo. Ele permanece lá. Encontre Ele com o teu coração, com a tua adoração. Encontre Ele. Encontre Ele. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Obrigado por quem Tu és, mesmo sendo tão grande assim, se importando conosco. Obrigado, Senhor. Gratidão a Ti, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Graças te damos. Amém. Aplauda, glorifique a Jesus. Venha, Senhora, fique
Senhor, sim. Aleluia. Posso orar hoje, senhora? A senhorinha que me respondeu. Vai lá para orar. Pai, apresentamos as crianças e adolescentes da nossa igreja em nome de Jesus. Que o Senhor mostre a eles como o Senhor é soberano e como o Senhor pode fazer coisas incríveis. E ainda que o mundo tente seduzi-los, trazendo coisas mais fáceis, coisas mais atrativas, que a Tua presença queime no coração deles, que o Teu Espírito Santo queime no coração deles e que eles prefiram a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, guarda cada um deles, Pai, de todo abusador, de todo traficante, de todo violentador. Guarda os ouvidos e o coração de toda palavra lançada, de toda maldição proferida, que seja quebrada agora, despedaçada toda palavra em nome de Jesus. Que toda palavra de maldição seja transformada em bênção, Senhor. Nós abençoamos a vida de cada criança, de cada adolescente aqui. E profetizamos que eles serão grandes homens e mulheres de Deus, que eles alcançarão muitas vidas para o Teu reino em nome de Jesus. Que eles e a casa deles servirão, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. Estenda suas mãos, por favor, igreja. Espírito Santo, vem. Foram tantas coisas ditas desde o ventre. Mas o Senhor os escolheu, foi o Senhor que quis que eles nascessem. E é o Senhor que sustentou até aqui e que vai sustentar. Aleluia. Graças te damos por cada criança. Sim, meu Pai. Nos dê sabedoria, Senhor, como pais, como adultos, como responsáveis para cuidar de cada uma delas. Sim, meu Pai. De cada um dos adolescentes, em nome de Jesus. Senhor. Que as nossas palavras, que os nossos conselhos tenham mais poder do que os conselhos do mundo. Sim. Que as nossas palavras, que os nossos conselhos baseados no Senhor tenham mais eficácia na vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Guarda. Muito foi dito que já havia um futuro reservado em lugares que não são a Sua presença. Como igreja, nós intercedemos e quebramos essas palavras agora em nome de Jesus. Nós queremos. Todo laço já feito. Em nome de Jesus, nós queremos. Todo laço já feito seja despedaçado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, guarda esses adolescentes e essas crianças, Senhor. Sim, Guarda as mentes, guarda os corpos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue instruindo-os através da palavra, através da vida da pastora Branca. Continue, Senhor, usando poderosamente a vida dela. Para com essas crianças e adolescentes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que em nossos corações, em nossas mentes, venham sempre desejo de poder orar e interceder por elas, porque o ataque não está sendo fácil. Obrigada, Senhor. Te agradecemos pela vida de cada um deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eles são benditos do Senhor. A bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada uma dessas crianças e adolescentes para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, irmãos. Poder se sentar? Graça e paz do Senhor Jesus. Amém.
Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Abramos nossas Bíblias na carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 15. Nós vamos ler do 15 ao 17. Romanos, capítulo 8. Vai abrindo aí. Você também que está com o seu aplicativo, abra o seu aplicativo. Aleluia, Senhor. Até momento mudando a folha lá. Você ouviu, hein? Aleluia. Aleluia. Você ouviu, mãe? Você ouviu a gente falar? Pode dar na folha. Glória. Amém? Vamos abrir. Romanos capítulo 8, versículos 15 a 17. Eu vou ler a tradução da King James, tá? Para vocês saberem. O que eu achei interessante é que algumas palavras que nas outras traduções não encontrei, mas não muda o sentido do versículo. Amém? A hora que eu vi todos amém, é que eu posso começar a leitura, né? Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia, isso aí. Então vamos lá. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais atemorizados, mas recebestes o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Amém? Quero introduzir, lembrando dos 3 temas que nós falamos já este mês. Quais foram? Primeiro, abrindo mão de tudo para estar perto de Deus. Segundo, sua herança como Pai. Terceiro, precisamos ser diligentes da nossa vida espiritual. Por que eu relatei e introduzi dessa maneira? Porque muitas vezes nós entramos no mês, que foi este mês de agosto, um mês de guerra espiritual muito grande, entenda, mas com um posicionamento de jejum e oração assim tremendos e com resultados e respostas de Deus grandiosos. Daí você fala assim, não, entenda, tudo que acontece é uma resposta para nós acordarmos diante daquilo que nós estamos passando. Então, acabam acontecendo situações que é para nós acordarmos. Acabam acontecendo problemas para nós resolvermos e despertarmos. Acabam acontecendo situações para nós resolvermos. Como também acabam vindo respostas de Deus para nós decidirmos, é de Deus ou não é. Então, acabam vindo muitas coisas quando nós jejuamos. Mas, para nós termos um entendimento claro, olha que interessante. Cada palavra que foi liberada nos deu uma condição precisa de um posicionamento. Entenda bem, posicionamento. Mês passado nós terminamos falando do quê? Posicionamento. Olha para vocês perceberem que assim, as palavras estão vindo e muitas vezes a gente não percebe da maneira que está. E tudo tem a ver com posicionamento. Porque quando o Senhor ele nos chamou para algo, Ele nos chamou para algo muito grande. E Ele nos chamou para podermos ficar diante de situações ou melindres, para poder agradar ninguém. Mas para agradar quem? Agradar ao Pai, agradar ao Senhor.
E é isso que o cuidado que nós temos que começar a ter. Como? Olha que interessante, nós introduzimos e nós lemos os versículos que fala do quê? Que fala assim, como escravos, nós obedecíamos através do quê? Através de obrigação. Mas, como filhos, nós obedecemos como? Pense. Então, agora vamos pensar como escravos. Vamos relatar o povo no Egito. Como eles serviam? Eles serviam o quê? Por obrigação e medo. Mas também eles tinham uma outra coisa que eles serviam. Qual que era? Eles serviam porque eles teriam uma retribuição do esforço deles. E olha que interessante, isso era o quê? Escravo. Então, nessa noite, vamos falar um pouco sobre somos filhos de um pai amoroso. Mas nós entendemos o que é ser filhos? Ou continuamos com a mentalidade de escravos? E aí a gente vai começar a andar um pouquinho profundo naquilo que nós lemos. Porque Paulo, ele escreve aos Romanos, ele começa a nos dizer algo e falar exatamente por isso. Escravos servem por medo, filho serve por amor. E aí a gente começa a pensar, né? Mas tanto o escravo quanto o filho, eles não têm obrigações? Eles não têm obediência? Eles não têm submissão? Todos, não é? Independente se é escravo ou se é filho, mas tem uma condição. Qual é? A motivação diferente. E aí eu estava ali, na hora que nós estávamos adorando, o Senhor chegou e falou para mim, olha que interessante, Moisés era do povo escravo, desde bebê, foi criado num entendimento de ser livre, porque foi criado por Faraó, mas a hora que ele descobriu quem ele era, aí que ele tomou consciência que a liberdade não era aquilo que ele vivia, mas aquilo que Deus queria. Ele saiu daquela condição de prisão emocional e foi para aquilo que o Senhor tinha estabelecido para a vida dele. E quando nós enxergamos isso, nós começamos a perceber algumas coisas. Qual? O escravo, ele sempre vai fazer com medo de perder algo. Já o filho, ele não tem esse medo. Por que ele não tem medo? Porque ele sabe que ele nunca vai perder o pai. Mas o escravo, ele sempre vai perder o pai. Porque na verdade ele não tem pai. Ele tem o quê? Um senhor que ele tem que obedecer uma ordem. Ou seja, a motivação, ela é diferente. Então todas as vezes que nós temos este entendimento, que o escravo ele serve por medo, nós temos que ter o entendimento daquilo que está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 18 e 19. Então, primeira carta a João, capítulo 4. Você que está com a Bíblia aí, é aquele negócio, é fácil vir, vem do Apocalipse para trás, que é mais rápido para você achar do que vir de Gênesis, né? Que é lá no fundão da Bíblia. Então, 1 João, capítulo 4, versículos 18 e 19 diz assim: no amor não existe receio, antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que eu peguei essa tradução? Porque nenhuma outra tradução fala exatamente dessa palavra aqui. Ora, o medo pressupõe punição. E é verdade, não é? Se a gente for começar a perceber. O que nós muitas vezes queremos? Nós já vamos falar sobre isso, tá? Mas o que normalmente as pessoas elas querem? Elas querem o quê? Que aquilo que elas estejam fazendo seja visto e reconhecido. Mas, quando você faz por amor, isso tem importância? Por quê? Não é você que precisa ser visto, é Ele que precisa ser visto. E você simplesmente só faz, e as coisas de Deus começam a fluir de uma maneira diferente. Por quê? Porque o filho, ele sabe
e ele tem a compreensão de quem é o seu pai. Segundo ponto, escravos trabalham pela subsistência, filhos pela herança e sucessão. Como assim? Olha que tremendo. O escravo trabalha pelo pão de cada dia, não é? E agora vamos pensar um pouco aí. Quantas pessoas você não conhece assim, que trabalha pelo pão ou para estar vivo? Quantas pessoas levantam de manhã, em vez de agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor está fazendo, acordam falando, pô, mais um dia que eu vou ter que fazer, senão eu vou ficar sem. O que é isso? Entra o medo, mas também entra o quê? Entra que o escravo só vai trabalhar para a sua subsistência. Ele nunca vai entender o que é trabalhar pela herança ou pela sucessão por ser filho. E aí a gente começa a entender, mas como assim? Que loucura é essa? Se o Senhor Jesus, Ele veio, Ele nos fez a chegar a Ele nos deu uma condição, um posicionamento, está na hora de nós tirarmos esta mentalidade limitadora que o inimigo colocou no decorrer da nossa vida, ou melhor, desde quando nós nascemos. E eu posso me incluir nisso, desde as palavras que foram lançadas desde quando a gente estava ali no ventre, ou desde quando nós nascemos. Para quê? Para nós entendermos que nós somos filhos, e nós temos uma herança, e nós temos uma sucessão. Agora eu quero que vocês prestem minha atenção nisso aqui. Eu lembro muito bem, um dia quando eu recebi essa ministração, em 1900 e alguns quebrado aí, faz tempo, por que a maior parte das empresas que eram gigantes aqui em São Paulo quebraram? Empresas como, vamos colocar uma das maiores que tinham aqui na nossa região, Matarazzo. Por que quebraram? Por que de repente começou a se vender tudo? Porque não teve o quê? O entendimento da sucessão. Eles pegaram somente o quê? A herança. O que é herança? Eu até deixei anotado aqui, herança, aquilo que você recebe, só, mais nada. E olha que tremendo, sucessão, quando nós assumimos o lugar daquela outra pessoa. Olha como muda, né? Aí a gente começa a ter o entendimento de Elias e Eliseu. Aí a gente começa a viajar e fala assim, Senhor, como que é? Elias tinha pessoas, ele tinha muitos do lado dele que poderiam entender essa sucessão, poderiam entender tudo aquilo que tinha, mas ele foi lá e escolheu quem? Foi lá e escolheu Eliseu. Por quê? Eliseu entendia sucessão. E só filho entende herança e sucessão, ou seja, manter o que o pai colocou em suas mãos e se colocar no lugar dele para poder produzir e fazer com que mais coisas aconteçam diante daquilo que ele te colocou em suas mãos. Ou seja, é só a gente perceber o que Jesus fez conosco para nos colocar em condição de filho e o que nós estamos fazendo com aquilo que ele tem colocado em nossas mãos. Você reparou que as pessoas estão jogando fora sucessão, mas querem pegar a herança só porque vão ter um tempinho, ou seja, entramos muitas vezes nas aulas que nós estamos tendo, entra em momentos de prazer, como o filho pródigo, né? Pega a herança, gasta tudo. Só para fazer o quê? Porque não teve entendimento da sucessão. O que é sucessão? É fazer com que aquilo que estava sobre aquela vida, ela esteja novamente sendo reafirmada e aquilo continue acontecendo. Quem nos deu isso? Jesus nos deu isso. Ele quer que esta herança, esta sucessão, nós possamos dar continuidade.
E aí a gente entende um monte de coisa, né? Até coloca aquele negócio lá, o nome legado na frente, né? Para poder, não, vou carregar o seu legado. Entenda, na palavra ela é muito específica. Nós temos uma herança e nós temos uma sucessão. E quando nós entendemos isso, nós damos o prosseguimento naquilo que o Senhor Ele entregou em nós. Ou seja, aquilo que habita em nós, Ele tem que dar continuidade diante daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, não é o que queremos. Isso é pensamento do quê? De escravo. Escravo quer pensar isso. Escravo não falou isso aí para Moisés, não foi? Pensamento escravo? Por que o Senhor por que você nos tirou de lá, se lá a gente tinha carne para comer? Ele falou, mas vocês preferem viver debaixo de jugo, debaixo de escravidão, do que ser livre e ver a produção através das tuas mãos? Por que vocês ainda carregam essa escravidão? O que o Senhor Ele fez? Ele fez com que ninguém, ou nenhum daqueles, entrasse na terra prometida. Peregrinaram 40 anos por causa disso. Então, compreenda bem. Escravos trabalham pela subsistência, mas se não houver o entendimento que nós temos uma herança, que nós temos uma sucessão, preste bem atenção, vão se passar os anos e nós não vamos para o lugar que Deus nos prometeu. Nós vamos ficar rodando até ficar por lá e não fazer o que o Senhor mandou a gente fazer. Por que isso? Porque a mentalidade continua ainda presa. Por isso que lá mesmo, né, se a gente for observar, Paulo, ele nos ensina, né, que, vamos colocar assim, no âmbito espiritual, que o escravo, ele só consegue pensar na recompensa. Ele não consegue pensar em outra coisa. É só você começar a observar o que a maior parte das pessoas elas pensam. Elas querem o imediato e o agora. Mas o Senhor trabalha desse jeito? Quantos já viram o Senhor trabalhar desse jeito? Ele chega de olho e fala assim, se eu colocar agora na sua mão, vão ter pessoas aí no seu meio que não vai dar muito certo, não. Vão ter coisas que vão acontecer que não vai ficar muito bom, não. Mas, se você tiver a compreensão de não querer a recompensa, mas querer aquilo que eu tenho, aí você vai viver o melhor e no tempo oportuno. E é isso que acontece com o filho. Se o filho ele continua fazendo e tem o entendimento desta herança e desta sucessão, o que vai acontecer? O filho ele não para, como também já havia acontecendo em algumas empresas. Dentro dessas empresas, o que aconteceu? O filho assumiu. Ou até mesmo, podemos assim colocar igrejas, principalmente duas igrejas aí principais. Uma do Morris Burrow, né? Depois que ele faleceu, a igreja continuou crescendo. E a igreja do Cunha Michô, depois do falecimento dele, continuou da mesma maneira. Porque houve o quê? Sucessão e herança. É alguma coisa daquelas pessoas? Não. É de quem? É do Senhor. Mas deu continuidade. E é isso que nós temos que perceber. Filho sempre vai pensar desta maneira. Filho nunca vai querer recompensa. Filho sempre vai querer entender herança e sucessão. Então, dessa maneira, lá em Gálatas, capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos orienta o seguinte. A carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim: E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e Ele clama, Abba Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Herdeiro do quê? Aí a gente começa a pensar, herdeiro do quê? Entenda,
A única coisa que Ele nos prometeu foi o quê? Se você crer no Senhor Jesus de todo o teu coração e ali começar realmente a adorar a Deus com toda a sua alma, com todas as suas forças e amar o seu próximo como a ti mesmo, olha que tremendo, o que vai acontecer com você? Você vai herdar a vida eterna. Olha que interessante. Nossa herança, não é? Ou seja, aquilo que a gente toma posse. E sucessão? Onde está a sucessão aí de filho? A sucessão é continuar fazendo aquilo que Ele nos ensinou. Olha que tremendo, a sucessão ela vem antes da herança, tá? A herança pode acontecer, é uma herança eterna para nós, mas a sucessão é dar continuidade naquilo que Ele entregou para nós. E nós temos que fazer isso. Muitas vezes as pessoas param, porque estão com medo, continuam escravos, continuam com um pensamento aprisionado em algo ou aprisionado em uma situação ou em uma circunstância. Terceiro ponto que Paulo nos ensina nos versículos que nós lemos: escravos têm direito ao pão, o filho tem direito ao pai. Tremendo, né? Você vai falar, como assim? Porque assim, você pode pegar, vamos analisar muitas pessoas que nós conhecemos. Como assim? Entenda, não analisar e julgar pessoas, mas sim atitudes e comportamentos depois do pseudo confessar Jesus ou pseudo conversão, ou seja, o ato de ir à igreja, não arrependimento, compreenda bem isso, tá? Arrependimento, mudança total. Ir à igreja é uma adaptação a uma realidade momentânea, entenda isso. Então, se nós começarmos a olhar e a observar quantos escravos estão na igreja, aspas, até tentam falar assim, não, eu peguei, me converti, mas eles estão somente focados nos bens e na bênção. Escravo está onde? Preso onde? Nas coisas dessa terra. Escravo só está preso naquilo que ele pode ter, e firme naquilo que realmente ele pode ser, porque ele só tem acesso a quem? Ele tem acesso ao Pai. O escravo, só o acesso àquele que ele vai comer. Como assim, né? Porque o escravo quer troca. Eu faço, você me dá. O filho quer o quê? Você me ensina e eu faço e a gente cresce. Isso que é tremendo, né? Mas muitas vezes nós não observamos isso, né? Porque ainda que a gente fale, entenda bem, tá? Ainda que a gente fale, lógico, muitas coisas vão estar condicionadas às bênçãos que nós queremos ter. Mas compreenda algo. Há algo mais valioso do que a bênção de Deus na nossa vida? Eu vou falar sim. O quê? A presença do Pai. Você trocaria uma bênção, agora eu vou pegar um pouquinho mais duro agora, tá? Amém? Porque o Espírito Santo de Deus está me cobrando, então também vai cobrar nós, né? Você trocaria a bênção de Deus pela bênção do seu Pai? Agora começou a doer um pouco, né? Dói, porque sabe por que dói? Porque tem muitas pessoas que tiveram o Pai do lado, mas nunca o Pai foi presente. Muitas pessoas conheceram o Pai, mas nunca tiveram o Pai. Já é o contrário, aquele que teve o Pai, por que ele queria ficar? Você acha que ele queria ficar fazendo um monte de coisa? Ele queria onde? Ele queria estar junto com o Pai fazendo as coisas. Ele queria estar ali, junto, procurando entender, saber, buscando. Quando o Pai é o quê? Presente. Então, quando nós temos o entendimento de filho, entenda, nós temos acesso ao Pai, mas nós temos a presença deste Pai para nós desfrutarmos. Compreenda isso. Por que estou dizendo? Porque é fácil a gente fazer agora essa comparação com o Pai físico, né? E agora com o Pai espiritual? Que é Ele que comanda todas as nossas ações agora. Como fica? Porque agora o negócio é esse, né?
Você quer as bênçãos que Ele tem para você, ou você quer a presença dEle na sua vida para poder dar continuidade em tudo aquilo que Ele entregou nas suas mãos? Muitas vezes a gente quer só a bênção, né? Ou seja, me dá minha herança, deixa eu desfrutar, né? Me dá minha herança, ou até mesmo retruca, mas eu fiz tudo, né? Tem muitas coisas, mas não estou conseguindo receber nada. Então, pense sobre isso. A presença do Pai, ela tem sido mais importante do que aquilo que Ele tem nos dado? Pense sobre isso. Porque é uma coisa que realmente tem que mexer dentro de nós, sabe por quê? Porque assim, se nós somos filhos de um Deus amoroso, isso tem que começar a mexer conosco, a ponto de nós entendermos aquilo que Ele quer para nós e nós fazermos aquilo de tal maneira que as bênçãos dele sejam tão abundantes que a gente nem perceba mais, mas viva a presença. Porque quando a gente vive a presença, as bênçãos são assim, ó, são só aquele vento que passa do nosso lado, que a gente fala, nossa, o que aconteceu? Né? Aleluia, oh, glória a Deus, aleluia, assim, né? Acontece. Aconteceu. Não, mas não estava quase morrendo e nós não oramos. Então, só oração simples. Então, é isso. Por quê? Entendeu presença. Quando se entende presença, se entende aquilo que o Senhor Ele tem preparado para nós. No Evangelho de João, Jesus fala aos discípulos, no capítulo 6, versículos 26 e 27. Ó, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26 e 27. Diz assim: Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Olha que sobrenatural. Quando nós temos a compreensão que somos filhos, nós somos alimentados por algo que é inexplicável, e nós paramos, entenda bem, nós paramos de dar desculpas ou começar a colocar impedimentos ou barreiras e começamos simplesmente a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ah, mas eu estou muito cansado. Ótimo, ore. Ah, mas eu não estou conseguindo nem ler direito. Leia. Mas, e se eu me atrasar? Atrase, mas esteja. Você não faz isso na sua empresa? E por que para o Senhor tem que ser diferente? Essa compreensão tem que existir em nós. Se nós fazemos tanto para as coisas desta terra, por que não fazer para Ele? Por que não fazer pela presença dEle? Por que não fazer para que a glória dEle se manifeste onde nós estivermos? Porque não está em jogo mais nós, está em jogo a presença dEle em nós. Quer ver uma coisa interessante? Eu fiquei sabendo de alguns relatos, lógico, não vou falar da pessoa, mas vou falar do acontecido. Quantas vezes você, como essa pessoa, foi lá colocado diante de situações, entenda bem, tá? Situações que várias pessoas foram até ali para poder resolver e ninguém resolveu nada. Pense, daí você foi lá, em alguns minutos, eles já estão há dias, ou semanas, ou sei lá quanto tempo, você vai lá, em poucas horas ou poucos minutos, está aqui. Daí as pessoas, não, parabéns, você conseguiu, pera, a glória é de quem? Quem te capacitou? Não, foi todo o meu conhecimento, aquilo que eu digo. Então, ótimo, a presença foi de quem ali para você poder conseguir?
Daí, não, mas foi. Então, agora a gente cai no mesmo, entenda bem, no mesmo caso de José. Quem deu a capacidade para ele administrar a casa de Potifar? Quem deu a ele a capacidade de administrar a prisão? Quem deu a ele a capacidade de administrar tudo aquilo que ele revelou do sonho de Faraó? Quem deu a capacidade para ele ser governador? Não foi Deus? Então a glória é de quem? É dele. Filho, entende isso? Filho, não se glória e fala, você viu o que eu fiz? Então, não. Obrigado, Senhor. E obrigado por me ensinar a manter esta condição. Eu recebo elogio, eu recebo a gratidão, mas Pai, a glória é sua, obrigado. Vamos continuar. Isso que é maravilhoso. Então nós temos que ter este entendimento, que uma vez que nós fomos chamados para algo, nós não podemos nos exaltar a ponto de deixarmos o nosso orgulho, a nossa soberba ser maior do que a presença de Deus em nossa vida, porque foi Ele que nos capacitou, não foi? A resolução foi dele, não foi? Ele nos deu essa capacidade de ter entendimento. Por que outros técnicos que já tinham anos de não conseguiram resolver? Por que outras pessoas que já tinham conhecimento nessa área nunca conseguiram fazer isso? Porque na verdade ele estava mostrando que a glória é dele e que ele ia usar um servo dele, uma serva dele, para poder fazer isso. E é isso que nós temos que entender, porque nós entendemos que somos filhos e não mais escravos, porque nós não dependemos de aplausos. Nós dependemos do quê? Nós dependemos da gratidão, ou daquilo que o Senhor Ele tem para fazer e Ele vai continuar fazendo em nossa vida. Vamos lá, quarto ponto, que nós introduzimos através desse comentário. Escravos se concentram apenas em dar resultados, filhos em agradar ao Pai. Você pode perceber, e assim, eu acredito que, como eu, muitos de vocês já passaram por isso, né? Você tem que mostrar empenho e você tem que ter desempenho, né? Ou seja, em todo momento você tem que ter o quê? Resultado, é só isso. Não importa outra coisa. Então, mas quando as pessoas, para mostrar e provar o seu, aspas, valor, elas começam a só pensar e trabalhar nisso. E independente de quem estiver perto, entenda bem, o orgulho delas começa a ser tão grande que elas se acham melhores do que os outros. Está compreendendo aquilo que o Senhor está falando conosco? Então, quando nós entendemos que escravos se concentram nos resultados, é isso. Ficam presos naquilo que as pessoas vão achar ou nos elogios que vão ter. Mas filhos, eles somente querem uma coisa: eles querem continuar agradando o Pai, independente das coisas. Que nem hoje, foi algo que foi muito interessante, né? Eu estava ali, nós participamos ali daquela corrida, e chegou um determinado momento que eu olhei para o céu, acho que estava 2 quilômetros, alguma coisa assim, e eu falei: Senhor, não estou ouvindo, não estou entendendo nada do que o Senhor está falando, fala comigo. Aí assim, sabe aquele negócio, você está correndo e você fala assim: Senhor, não estou ouvindo, só estou correndo, pera, tem propósito isso aqui não é assim, de qualquer jeito, não é só para estar lá para poder correr e a mente ficar vaga, não, Senhor, o Senhor sempre falou que tudo que a gente faz tem propósito, então eu quero entender. Ele falou assim: compreenda algo, e aí agora vocês já vão entender essa parte aqui, por isso que o Espírito de Deus me lembrou nessa parte específica. Ele falou assim: por que o ritmo é importante? Aí depois o irmão Dilson, ele veio e ele comentou algo, né? Ele falou: nossa, glória a Deus, eu consegui manter o mesmo ritmo e a mesma passada ali, do jeito que eu comecei até o final, não parei. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim: perceba algo, mas lá atrás ele já estava me ministrando antes dele falar. Ele falou assim: o ritmo é algo que te mantém ligado,
naquilo que é para você fazer. Não se preocupe com os outros, o negócio é com você. Eu falei assim, como assim? Daí eu lembrei de um comentário que um corredor de Fórmula 1 também fez. Ele ganhou aquela corrida e a primeira coisa que ele falou para a equipe dele foi: muito obrigado, nós mantemos o ritmo. Eu lembrei disso agora, sabe? Peraí, Senhor, como assim? Aí o Senhor chegou, aí ele começou a ministrar sobre a minha vida. O que ele começou a dizer? Ele falou assim: também se dá isso na vida espiritual. Porque as pessoas acreditam que é só orar. Mas se você não orar com o ritmo certo, ou seja, manter a oração, ela se perde. Se você não ler a palavra e meditar com a constância necessária, ou seja, manter o ritmo, ela se perde. Se você não manter a sua vida espiritual em santidade, de uma maneira contínua, ou seja, manter o ritmo, ela se perde. Aí eu falei, é isso, Senhor? Ele falou, então, cada um tem o seu ritmo. O que você não pode deixar é que as outras situações, também mostrando as pessoas, influenciem o ritmo que você está colocando. Por quê? Porque se não é para você estar nesse ritmo, por que você quer fazer algo que Deus não mandou você fazer? Opa! Entendi. Por quê? O que acontece? Todas as vezes que nós temos um entendimento que escravos, eles buscam o quê? Eles se concentram em resultados. E filhos em agradar o pai, o que você vai começar a fazer? Você vai começar a manter o ritmo que ele te colocou. Se é para poder ler e meditar na palavra, que seja o meu ritmo. Eu não consigo ler um capítulo, mas eu vou ler todos os dias um versículo e vou manter esse ritmo. Se eu consigo orar 15 minutos e ninguém me interromper, eu vou orar 15 minutos e ninguém vai me interromper. Se eu consigo jejuar 1 hora, que o meu jejum seja de 1 hora de consagração total ao Senhor. Eu vou manter esse ritmo. Quando o Senhor Ele nos chama, ou Ele nos chamou para agradar o Pai, Ele nos chamou para poder falar assim: olha, mantenha aquilo que eu te ordenei a fazer. Não se preocupe com os outros, não se preocupe com o resultado dos outros. Sabe por quê? Porque para cada um, Deus tem um ritmo. Mas o que Ele quer? Ele quer que todos cheguem aonde? No final. A linha de chegada está preparada para todos nós. Alguns vão chegar bem depois de nós, mas vão chegar. Glória a Deus. Nós vamos chegar atrás de algumas outras pessoas, mas vamos chegar. Glória a Deus. Mas o negócio é: ensine todos a manter o ritmo e fazer aquilo que o Senhor ordenou a fazer. Porque vai ter momentos que você não vai estar mais do lado da pessoa, porque o ritmo muda, a condição muda, mas todos já sabem aonde é a chegada, todos vão chegar neste lugar. E é isso que nós temos que perceber. E hoje, para mim, foi um exemplo claro disso. Cada um que nós fomos juntos, cada um acabou fazendo ou tendo uma função específica nisso. Cada um chegou em um momento, né? Um foi ali poucos quilômetros, outros caminhada, outros mais quilômetros, e cada um chegou no seu tempo respectivo. Então, entenda bem, filhos, eles entendem essa verdade e começam a compreender que não tem nada na nossa mão, porque tudo está no controle dele. Nós só temos que manter e continuar fazendo aquilo que ele nos ordenou a fazer. E Paulo, ele nos dá uma direção na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, né? Na verdade, ele nos ensina o que em 1 Tessalonicenses 4:1? Quanto mais, caros irmãos,
já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim estáis caminhando. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus, que nesse sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais. Tremendo, né? Ou seja, já está sendo ensinado, já está olhando ali assim, mantenha o ritmo, mas se aperfeiçoe. Ou seja, não fique parado, continue. Ou como diz na linguagem de corrida, abaixa o pace, né? É isso? Então, é mais ou menos isso aí. Então vai diminuir o pace. Ou seja, faça no ritmo que o Senhor te colocou, mas continue se aperfeiçoando. Porque quanto mais você vai se aperfeiçoar, mais intimidade e proximidade você vai ter, e mais você vai agradar ao Senhor. Porque você não vai fazer mais pelas suas forças, você vai fazer por aquilo que o Senhor Ele tem colocado em sua vida. Amém? Então, não faça e não seja igual os filhos da parábola do filho pródigo. Por que os dois? Porque um pegou a herança, saiu, almejou comer bolotas dos porcos, almejou, né? Não comeu. Almejou, quis comer, nem isso ele pôde, quis. E depois ele lembrou que ele tinha um pai. Ele voltou para casa. O outro, dentro da casa do pai, o que ele estava fazendo? Nada. Por quê? Porque ele julgava que o pai não iria deixar ele fazer nada, então ele continuava ajudando o pai, sem ter o entendimento que ele era filho. Ele era um escravo que estava dentro da casa do pai, que não entendia quem era o pai. Olha que interessante. Daí, quando você tem essa certeza? Quando o filho que pegou a herança e voltou, ele viu ali o pai fazendo uma festa para ele. Olha que interessante. E a gente começa a ter essa compreensão. Quantos filhos que são legalmente do Senhor ficam presos à mentalidade de escravidão dentro da casa do pai, acreditando que continuam sendo escravos. E é isso que o Senhor, nesta noite, Ele quer retirar, quebrar e destruir de uma vez na nossa vida. Por quê? Porque se nós somos filhos, está na hora de nós entendermos que nós temos um Pai. E este Pai, Ele prometeu, e Ele tem tudo para nós. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, mas sim na direção daquilo que Ele nos colocou e da maneira que Ele nos colocou. Vamos ficar tristes, chateados, abismados, vamos querer fazer pelas nossas mãos, mas o Senhor Ele falou, e Ele tem falado assim abertamente comigo aqui, a hora que eu sentei, na hora que eu abri aqui o tablet para poder começar a ministrar e ler as passagens bíblicas, o Senhor Ele chegou e Ele falou: sou eu quem faço, não é você. Ponto. Sim, Senhor. É o Senhor que manda. Então, olha que interessante. Enxergue sua paternidade. Permita ser restaurado nas áreas que o inimigo tentou te roubar. Você vai falar assim: não, mas quais áreas? Vamos passar ali algumas rapidamente. Quantas pessoas tiveram pais, mas estes nunca foram presentes? Começa por aí. Então algumas coisas da nossa identidade, elas são quebradas. Como assim? Porque nós não tivemos o ensinamento do pai, ainda que eles tivessem ali. Outros não tiveram pai. Olha que interessante. Não tiveram, porque o pai abandonou, o pai faleceu. Não tiveram. Mas eu tive um padrasto. Então, teve um padrasto. Foi assumido como pai, mas ele não foi tão bem. Então, aí alguma outra área da nossa vida foi danificada. Ou até mesmo quando nós recebemos palavras, só palavras que nos denegriam. E aí começou a acontecer o quê? Uma condição de escravidão dentro de nós. E aí nós acabamos colocando e achando que isso era uma verdade para as nossas vidas. Mas Jesus veio e fez o quê? Quebrou tudo isso. Porque Ele falou: mas eu sou o Pai perfeito.
Eu estava contigo em todos os momentos. Eu estava contigo nas desilusões, nos problemas, nas dificuldades, nas palavras, nas situações, em tudo eu estava presente. Você só não conseguiu enxergar, mas eu estava. Eu estava ali, ó. A hora que você estava chorando, falando, por quê? Não sei o que, então por que eu fui colocado no mundo? Daí ele vai falar assim, mas você tem um propósito, fui eu que te coloquei. Ainda que você tenha passado por isso, mas fui eu que te chamei, eu que te quis, foi eu que te amei. Isso que é maravilhoso, né? Então a gente passa anos sem ter essa resposta de Deus, mas a hora que nós entendemos que nós somos filhos de um Pai amoroso, de um Pai cuidadoso, de um Pai que nos ensinou. Ou você acha que determinadas coisas que você fez e deu certo foi você, né? Como muitas vezes a gente achava, né? Você viu como eu sou esperto? Eu fui, resolvi e tá lá ele. Daí ele falou assim, vai chegar um momento que você vai descobrir a verdade. Daí ele olha assim, tá vendo? Fui eu que te instruí, eu que te ensinei, eu que te mostrei. Porque assim, ninguém foi chamado muitas vezes para fazer determinadas coisas que nós passamos, mas nós tivemos que aprender, porque aí nós vamos também ensinar as pessoas a ultrapassar estas barreiras que outras colocaram na frente dela. Então, eu gostaria que você, nessa hora, curvasse a sua cabeça. O Senhor pediu para fazer algo aqui, então vamos fazê-lo, né? Não, peraí, você que participa da corrida fica com o olho aberto, não fecha. Principalmente se for de 10 km. Amém, brincadeira. Então vamos lá. Não deixe as marcas, ou se podemos dizer, as situações que você passou, ou as condições que te colocaram, ou aquilo que você teve que presenciar, viver, ou até mesmo ouvir, e agora você até um pouco mais enfático, essa semana, ser maior do que o amor de Deus pela sua vida. Porque ainda que as pessoas possam dizer ou falar, entenda bem, você tem um Pai que te ama. Esse Pai, ele tem cuidado de você, mas ele quer saber se você está disposto a abrir mão de tudo para viver o tudo dele. Porque não é uma troca, mas é uma mudança de referência, é uma mudança de direção. Pois as marcas, elas mostram aquilo que nós passamos, mas o amor mostra quem nós nos tornamos e quem nós somos hoje. Então, perceba esse amor, perceba aquilo que Deus te chamou. Muitas vezes nós estamos querendo fazer do nosso jeito, ou buscar as coisas que hoje nos são oferecidas, ir até mesmo atrás, né, daquelas promessas que disseram para nós, ou aquilo que entregaram em nossa mão, mas não deixe com que nenhum pensamento de escravidão seja maior que o pensamento de ser um filho. Você tem uma herança, você tem uma sucessão. Assuma quem você é filho. Assuma, você é filho, você é filha de Deus. Assuma quem você está agora. Assuma essa paternidade. Deus te chamou, Ele te escolheu, Ele te elegeu. É Ele quem quer fazer e Ele quem vai continuar fazendo em sua vida, se você permitir. Mas a sua permissão tem que ser: eu quero, e eu estou abrindo mão de tudo para viver tudo que o Senhor tem para a minha vida. Reconheça seu real valor. Reconheça aquilo que realmente você é. E reconheça a paternidade do Senhor. Reconheça a sua sucessão, a sua herança prometida.
Porque na palavra dele, ele sempre vai dizer: fiel é aquele que prometeu. Não deixe nada em ninguém dizer ao contrário, mas perceba isso. O Senhor te chama hoje para você entender essa paternidade e assumir essa condição. Tem muitas coisas sendo liberadas aqui, mas também, entenda bem, a liberação é uma condição dada para aqueles que entendem a libertação. O que é a libertação? É se desprender daquilo que você se condicionou e continua escravo, através de palavras, situações, problemas, circunstâncias, emoções, pessoas, situações, casos. Então, em nome de Jesus, reconheça essa paternidade agora. E se veja hoje como filho. Se veja hoje como filha. E não mais como escravos. O Pai te ama. E Ele tem cuidado de você todos os dias. Mas você tem que ter o entendimento. Ele não vai poder fazer nada se você não permitir. Ele não vai poder realizar nada ou te levar a nenhuma profundidade se você não deixar Ele agora pegar as suas mãos e falar: vem meu filho, vem minha filha, agora sou eu que vou te ensinar, eu que vou te mostrar, e eu agora que vou caminhar contigo em todos estes lugares e vou mostrar que eu continuo sendo Deus e continuo atuando de uma maneira sobrenatural na sua vida. E todas as condições, todas as maldições, todos os decretos, todas as palavras estão sendo quebradas em nome de Jesus. Sabe aquele medo? O Pai está tirando para poder falar assim: o perfeito amor, Ele lança fora todo medo. Oh, aleluia, santo. Pai, te louvamos, Senhor. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas nesta hora. Que seu Santo Espírito se manifeste, se revele, a nos levar agora a esta compreensão e a esta profundidade de viver tudo que o Senhor preparou para nós neste tempo. Não somos nós, mas é o Senhor através de nós. Não sou eu que quero, mas é o Senhor quem faz. Então, realize o seu querer, realize a sua vontade, e que tudo aquilo que foi lançado, tudo aquilo que foi colocado, tudo aquilo que foi introduzido nessas mentes para poder paralisar as ações e as atitudes, sejam quebradas e desfeitas assim como o Senhor fez, para que todos tenham entendimento que são filhos, são herdeiros e co-herdeiros, têm uma herança, têm uma sucessão, e vão sim continuar fazendo cheios da sua presença aquilo que o Senhor chamou, e vão herdar a vida eterna e continuar dizendo que o Senhor é santo, que a sua glória, a sua presença, a sua magnitude é o que significa o Pai, tudo para a vida deles. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos por essa noite. Assim oramos, Pai, agradecidos a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia, amém, irmãos, glória a Deus, aleluia. O irmão Miguel vai vir agora aqui ministrar dízimo e oferta. A gente pega a oferta, só dá lá e tá tudo certo. Ele vai ensinar. Você viu? Aleluia. Já ministrou, né? Ô glória, né? Assim? Ele quer ministrar uma oferta na vida de cada um. É louco.
quer ministrar uma oferta na vida de cada um, vai, distribui, irmão. Distribui a bênção. Aleluia. Vai. Distribui a bênção. Aleluia. Aí recebe a semente. Aí vocês estão semeando. É coisa boa, né? Obrigado. Deus abençoe. Ó. Aleluia. Ainda é duo, ó. Ô, glória. Aleluia, ó. Ó, e se for, ainda está escrito assim, duo aqui, ó, aleluia, hein, ó, duo aqui, aleluia, então é porção dobrada, aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, todos que ofertaram, dizimaram, todos que enviaram o Pix ou colocaram a sua oferta, a sua semente, aleluia, glória a Deus. O Senhor está nos preparando um tempo, está nos levando a uma condição única. Continue orando pelos irmãos. Sabe por quê? Uma coisa o Senhor falou muito aberta aqui. Ninguém está fora dos planos de Deus. Mas existem pessoas que elas vão ter que ficar andando conosco, mas ainda tem um período de crescimento a ter. Então, existem algumas particularidades que o Senhor já começou a nos mostrar. Tais como, existem pessoas que já estão prontas. Existem pessoas que acham que estão prontas. Existem pessoas que acreditam em alguma coisa. Então, a gente vai ter que saber separar bem isso. Sabe por quê? Porque senão a gente acaba matando ministérios. E a gente acaba matando vidas. Então, compreenda bem. Dar a direção não significa que a pessoa vai estar no mesmo tempo, no mesmo ritmo que você. Você já deu a direção. Agora, aguarde a resposta. Deixa Deus começar a fazer. Porque é isso. O Senhor vai sempre nos direcionar para essa verdade. Amém? Quarta-feira, terça-feira nós temos a oração aqui. Esse aqui? E terça-feira a oração aqui, quarta-feira eu estudo aqui. Amém? Daí quarta-feira a gente define. Porque assim, depois da primeira aula de quarta-feira a gente vai definir onde vai ser a outra, tá? Se vai ser aqui mesmo. Ou se não vai ser aqui mesmo. Amém? Então vamos colocar em pé? Então não esqueça, tá? Semana que vem. Essa semana, né? A gente se perde muito tempo. É domingo, né? Ainda é domingo? Aleluia. É domingo mesmo, né? Ainda é? Hoje. Amém? Então vamos orar. Agradecer ao Senhor. Alguém tem algum pedido de oração? Não sei por que eu vou fazer essa pergunta. Alguém tem algum pedido de oração? Pode. Mais 2? Aí, ó, o Lucas. Cadê o Lucas? O Lucas já é um. Pronto. Quer levar embora? Leva. Tem mais PT. Não, obrigado. Obrigado pela participação. Você crê? Eu fiz essa pergunta para o Lucas ontem à noite. Você crê? Você crê mesmo? Então, é só isso que você tem que ter. Só crer. Tá? Você já pediu, não pediu? Então só crer. Se vier um, tá bom? Então tá. A cara dela. Assim, ó. Aleluia. Eu quero 2, mas se vier um já ajuda, né? Eu estou imaginando que ela vai falar. Olha, Jesus, não, eu nem quero ver, Não, é que assim, eu passei isso aí em casa. Parece que é boneca. Vai, boneco. É criança, não é boneco. Né? Aleluia. Amém? Então vamos orar, agradecer ao Senhor. Vamos apresentar, né, o pedido da Ana Júlia, em nome de Jesus. Né? Que assim seja, conforme a vontade do Senhor e conforme a fé da dona Ana Júlia. Aleluia. E crer em algo.
Não acabou o mês de agosto. Continue, mas essa semana ainda tem mais um tempinho aí para a gente poder estar jejuando. E o último dia, se eu não me engano, o último dia de agosto é domingo que vem, né? Acho que é isso, né? É, domingo que vem. Então, domingo que vem, se preparem, eu não sei, se preparem. Tire o tempo aí de jejum essa semana, do jeito que nós estávamos conversando. Faz aquele negócio lá, essa semana, 3 dias e ora no quarto. Tá? Ou seja, não é para orar no quarto, é que no quarto dia você vai fazer a oração respectiva aos 3 dias de jejum. Senão daqui a pouco vai falar assim, mas tem que orar no quarto, não pode orar na sala, na cozinha, não sei o que. Não, entenderam, amém? Glória a Deus. Falei, a gente tem que explicar assim, né, José Afonso? Bem, então vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Somos gratos pela vida de cada um dos teus filhos. Agora, Pai, eu te peço sobre esta semana. Pai, o Senhor mostra que tem muitas coisas sendo desenroladas esta semana. E dentre elas, Pai, papéis, documentos, assinaturas. Obrigado, Jesus. Eu não sei o que é, não sei de onde vem, não sei se é em relação a alguma coisa grande, pequena, não sei. Só sei que o Senhor está mostrando este desenrolar. E aí nós somos gratos, Pai. Como igreja, unidos no mesmo propósito, nós somos gratos a Ti. Gratos já pelo lugar que o Senhor já nos preparou. Gratos, Pai, já por toda a aparelhagem, por todas as cadeiras, por todos os objetos, por tudo, Pai, que o Senhor já está preparando para a igreja. Somos gratos. Somos gratos pela vida de cada um dos teus filhos que o Senhor tem agregado. Somos gratos por aqueles que estão presentes e por aqueles que não puderam vir. Somos gratos, Pai, pela sua presença e pelo seu amor em nós, por nós e através de nós. Somos gratos, Pai, pela vida da Ana Júlia, Senhor, que ela fez este pedido diante de Ti, Senhor. Que seja conforme o seu querer e a sua vontade. Que seja, Pai, se for este o tempo, que assim seja. Se for o seu querer e sua vontade, que assim seja. E que o Senhor prepare um tempo oportuno para todas as coisas, para ela realizar e fazer aquilo que o Senhor a chamou para fazer, em nome de Jesus. Somos gratos pela vida de cada um dos teus filhos. Somos gratos, Pai, e diante da sua bênção, até o próximo domingo, dia 31. Pai, que esta palavra seja liberada, que se mova, Senhor. E que essas águas se movam de tal maneira que nós, Pai, não percebamos mais o raso, não percebamos mais o superficial, estejamos em águas profundas, Senhor. Esta é a palavra, Senhor, que o Senhor tem queimado em nós, e que possamos mergulhar de tal maneira, que possamos entender o que é ser filhos completamente direcionados, guiados, controlados por Ti, vivendo o seu sobrenatural e a sua palavra em obediência. Muito obrigado. Despede-nos debaixo da Tua paz, do Teu amor, da Tua proteção. Leva-nos em segurança para os nossos lares. Guarde, Senhor, cada um dos Teus filhos para o retorno. Pegue, Senhor querido, cada um, e que esses anjos batedores levem agora todos eles em segurança, livrando-os do mal, do incidente, do acidente e de todo tipo de situação. Somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado. Desde já consagramos toda esta semana, Pai, consagramos todo este período de oração, consagramos este período de estudo, consagramos este período de visitas, consagramos, Pai, já até o nosso próximo culto para o louvor da Sua glória. Muito obrigado, Senhor. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Levanta suas mãos, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, de agora para todos sempre. Todos digam amém. Amém. Uma semana de vitória em nome de Jesus. Que as palmas do Senhor.